Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite, que Deus abençoe você que separou esse momento, esse tempo do seu dia, da sua vida, para prestar atenção um pouco mais na palavra de Deus, para cultuar ao Senhor, para adorar a Ele, para meditar na sua palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos e ler com você o que está escrito no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 9 em diante, que fala do momento em que Jesus, depois da sua ressurreição, ele ser elevado aos céus. Diz assim a palavra de Deus: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. É interessante nesse texto que os discípulos ficaram olhando Jesus subindo para o céu e ficaram talvez naquela expectativa: e agora o que será de nós? Nós estamos distantes, nós estamos separados do nosso Salvador. Às vezes a gente pensa que a separação física, tão difícil para nós, é o fim de um relacionamento, é o fim de um convívio, é o fim de vínculos que são tão preciosos para nós. Talvez foi isso que eles pensaram naquele dia e talvez é isso que a gente fique pensando hoje, nesse momento de distanciamento social. Muito tem se falado em isolamento. Mas o que nós temos vivido como Igreja de Jesus Cristo não é isolamento, porque o isolamento nos afasta por completo e quebra os vínculos dos nossos relacionamentos. Mas mesmo distantes, mesmo um pouco afastados, nós continuamos conectados, nós continuamos com o nosso vínculo inabalável, porque o nosso vínculo da nossa unidade é a esperança e a fé que nós temos em Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e que subiu aos céus, e que um dia, como o texto aqui disse, e os anjos confirmaram para os discípulos, um dia ele vai voltar, um dia nós estaremos novamente juntos com o nosso Salvador. Essa é a nossa esperança. Então que nesse momento de culto, você se lembre daquilo que nos faz um só corpo, daquilo que nos une mesmo apesar das distâncias, daquilo que nos faz ser uma unidade, mesmo distantes fisicamente, que é o amor de Deus por nós e o sacrifício do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Oremos ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nesse momento. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos novamente liberdade e comunhão com o Pai. E por meio do teu sacrifício, ó Deus, hoje nós somos filhos. Por meio, ó Pai, do preço que o Senhor pagou naquela cruz, nós que estávamos afastados, hoje nós estamos próximos de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo vivendo entre nós, vivendo dentro de nós e fazendo de nós um só corpo, fazendo de nós uma só família. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que nesse momento, apesar de estarmos separados fisicamente, o teu Espírito Santo faça resplandecer, ó Pai, novamente a chama, ó Deus, do vínculo da unidade que nos faz um só corpo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Deus posso crer no amanhã.
paz do Senhor, irmãos, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês, cultuando o nosso Deus. Hoje eu vou ler um texto, ele fica em Lucas, Lucas 15, capítulo 15, versículo 11 ao 32. É a parábola do filho pródigo. Também disse: um homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me corresponde. E lhes repartiu os bens. Não muitos dias depois, ajuntando tudo o que tinha, o filho mais jovem se foi para longe, para uma província distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E quando havia gastado tudo, veio uma grande fome naquela província, e começou a passar necessidade. Então se aproximou de um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou a seus campos para que apacentasse os porcos. Ele desejava encher sua barriga das alfarrobas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se compadeceu. Correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde um anel em sua mão e calçada em seus pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e façamos festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos criados, lhe perguntou que era aquilo. Ele lhe disse: Teu irmão veio e teu pai fez matar o bezerro cevado, porque o recuperou são e salvo. Então se indignou e não queria entrar. Seu pai saiu e lhe pedia que entrasse, mas ele respondendo disse ao seu pai: Eis que por tantos anos venho te servindo, jamais te desobedeci e nunca me deu nenhum cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que consumiu os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Ele então lhe disse: Filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário festejarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém. Irmãos, então lendo essa parábola de Jesus, eu entendi que quando aquele rapaz ele decide sair da casa do seu pai e passa por toda aquela situação, até fome ele chega a passar, chega um certo momento que ele não suporta, né, mais tanto sofrimento e decide voltar para a casa do seu pai. E isso demonstra um sinal de arrependimento. Mas para ele voltar para a casa do pai dele, ele teve que ter uma atitude de coragem, porque não é fácil ele ter que sair, pedir para a parte dos bens dele, sendo que o pai dele ainda estava vivo, o pai dele nem tinha morrido ainda, e gastou todo o dinheiro, perdeu tudo, ter que voltar. Então, além do arrependimento, ele teve que ter uma atitude de coragem. Então, imagina hoje quantas pessoas se encontram nessa mesma situação, se sentindo no fundo do poço, por ter errado, se sentindo triste por ter cometido erros, né? E tá pagando agora as consequências, tá sofrendo, tá passando fome. Muitas pessoas nesse momento estão passando por isso. Só que a diferença é a coragem.
esse rapaz, ele teve a coragem de voltar para a casa do pai dele. Ele não sabia que o pai dele estava esperando ele de braços abertos. Ele, inclusive, estava até decidido a não ser chamado mais como filho, em si empregado, porque era uma das consequências que ele ia ter que assumir. Mas não, o pai dele estava esperando ele de braços abertos. Então, essa é a importância do arrependimento, essa é a importância da gente confessar os nossos pecados para Deus. Porque só a partir desse momento, a gente com o coração quebrantado diante de Deus, a nossa situação começa a mudar. Então, a partir do momento que eu tenho intimidade com Deus, falo, Deus, eu não aguento mais essa situação, eu errei, eu pequei contra ti, eu sei que eu estou errado, eu não quero mais cometer esse erro. Me ajude, Senhor. Só a partir desse momento, só a partir do momento que meu coração estiver quebrantado, Deus vai agir na minha vida. Ele vai mudar a minha história. Ele vai mudar essa situação. Porque Ele tem um propósito nas nossas vidas, né? Então, aquele filho, ele não imaginava que o pai dele ia receber ele daquela forma, ia fazer festa para ele. E é dessa forma que Jesus faz com a gente. Quando uma pessoa que está no mundo volta para a igreja, anjos no céu fazem festas. Pelo fato daquela pessoa ter voltado, né? Às vezes a pessoa é de berço evangélico, se desvia da igreja, volta. Mas isso não significa que ela voltando para a igreja, ela está voltando para Deus. E é esse o ponto que eu quero chegar, porque aqui está falando que o filho ele voltou para a casa do pai. Só que o que ele está querendo dizer é que ele voltou a se relacionar com Deus. Quando ele fala voltei para a casa do pai, significa ter um relacionamento, ter uma intimidade com Deus, né? Significa que hoje eu estou com meu coração aberto para ter uma experiência nova com Deus. A igreja é só estrutura, né? A igreja, o templo é a estrutura, a igreja somos nós. Deus habita em nós. Só que para Deus fazer obra na nossa vida, nós temos que estar com o coração aberto, né? Para Deus falar com a gente. Então hoje é o momento da gente o quê? Perceber o quanto é importante a gente se arrepender dos nossos pecados, confessar para Deus, para pedir orientação para Ele nos ajudar, né? Porque nós somos pecadores. Então, para que nós não venhamos cometer os nossos pecados, cometer erros novamente, pecado novamente. Só que no texto ele também fala do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele estava a todo momento lá na casa do pai. Ele estava anos e anos com o pai. Só que ele se demonstra indignado. Ele se demonstra inconformado com o pai quando vai festejar a volta do filho. E isso dá a entender o quê? Que o filho, ele está na igreja, a pessoa ela está dentro da igreja, só que ela não tem intimidade com Deus. Ela está anos e anos dentro da casa do pai e não tem intimidade, não tem um relacionamento com Deus. Ela não consegue se alegrar com a conquista do irmão. O irmão vai na frente louvar, chora, se emociona, e o irmão, vendo aquela situação, não consegue se alegrar também. É triste, mas isso acontece não só na nossa igreja, em muitas igrejas. Isso é o que mostra que o irmão mais velho, ele estava todo o tempo com o pai, mas ele não tinha esse relacionamento. Então hoje, Deus está falando com a gente que ainda dá tempo, nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente se arrepender, para a gente confessar os nossos pecados, para a gente se humilhar na presença de Deus, buscar verdadeiramente, abrir os nossos corações, né? Mesmo agora no tempo de isolamento, criança em casa, ou até mesmo quem está indo trabalhar não parou as suas rotinas, tire um momento para refletir toda essa situação, né? De como que a gente pode ajudar o próximo, de como que a gente pode se relacionar mais com Deus, de como a gente pode ter
abrir o nosso coração para deixar Deus falar com a gente. Então, agora nesse momento vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um momento para falar com Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor fez nas nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pela minha saúde, meu Pai. Eu estava doente, mas hoje já estou bem melhor. Te agradeço pela minha família. Te agradeço pelo teu amor, pela tua infinita bondade, Senhor. Mesmo com essa pandemia, em tempos difíceis, Senhor, com essa doença, Senhor, o Senhor mostra infinitamente tua bondade, teu amor, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos humilhar, Senhor, na tua presença, Senhor. Quebranta os nossos corações, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, te adorar verdadeiramente, Senhor. Que nós possamos, Senhor, confessar, Senhor, os nossos pecados, nos arrepender, Senhor, de todos os nossos pecados, Senhor. Que possamos nos tornar pessoa melhor a cada dia, Senhor. Uma serva melhor, meu Pai, uma pessoa melhor, uma mãe, uma esposa, Senhor, melhor a cada dia, Senhor. Nos dê sabedoria, meu Pai. Que possamos, Senhor, amar o próximo, Senhor, como a si mesmo, assim como está no seu mandamento, Senhor. Em um momento tão complicado como esse de pandemia, Senhor, tantas famílias, Senhor, passando por dificuldades, Senhor, tantas pessoas que não conhecem o teu amor, que não conhecem, Senhor, a tua palavra, Senhor, ou até mesmo conhecem, mas estão desviados dos teus caminhos, Senhor. Que essas pessoas, meu Pai, volte, Senhor, a ti, Senhor. Volte a ter esse relacionamento, Senhor. Que tenha, Senhor, esse encontro contigo, meu Pai. Nesse momento, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor nunca ter desamparado, Senhor, teu filho, meu Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, proteção, Senhor. Coloca os teus anjos acampando ao redor, Senhor, das nossas famílias, meu Pai, da tua igreja, Senhor. Coloca as tuas mãos de poder, Senhor, sobre aqueles, Senhor, que estão no leito de hospital, Senhor, clamando, Senhor, pela vida, Jesus. Nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, dê mais uma chance, Senhor, para aqueles que não te conhecem, Senhor, te buscar, Senhor. Nesse momento, meu Pai, eu te peço, Jesus, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha, Senhor, vida, Senhor, na vida da minha família, Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre, Senhor, as tuas promessas, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, quebrantar, Senhor, os nossos corações, Senhor, ter um coração novo, Senhor. Ter esse encontro contigo, meu Pai. Que o nosso amor, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, de amor, Senhor, de fé, Senhor, que a nossa fé seja inabalável, Senhor, que mesmo em tempos de dificuldade, Senhor, nós possamos ser perseverantes na nossa fé, Senhor. Abençoe a família de todos os irmãos, Senhor, que está conosco agora nesse culto, nesse momento, Senhor. Abençoe a vida da pastora, Senhor. Abençoe a família dela, meu Pai. Proteja, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Abençoe a todos os irmãos. Abençoe as pessoas que estão enfermos, os que estão desempregados, Senhor. Venha, Senhor, prover, Senhor, de toda necessidade, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, as necessidades de cada um, meu Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor nos dê proteção, o Senhor nos livra desse mal, Senhor. Coloca os teus anjos ao redor, Senhor, das nossas vidas, meu Pai. Que logo isso acabe, Senhor, que nós possamos nos reunir novamente na tua casa, meu Pai, para te agradecer e testemunhar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Muito obrigada, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que está lá em Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa,
para pedir esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma esmola. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O bispo da primeira região, Paulo de Tarso, escreveu um texto para a Conferência Mundial da Igreja Metodista no Rio de Janeiro em 96, que ele fala assim: Pedro quebrou com o seu gesto as religiões desumanas quando se aproximou daquele mendigo na porta do templo. Amados e amadas, a religião em si em nada contribui para alcançar vidas, porque somente homens e mulheres comprometidos com os necessitados podem viver o reino do Cristo ressurreto na cruz. O apóstolo Pedro, em verdade, revelava a constante presença de Deus entre homens e mulheres, operando segundo a sua vontade, capacitando-nos conforme as suas necessidades. Porque a nenhum de nós é dado fazer, senão pela vontade suprema do Senhor. Pedro sabia que a religião havia afastado aquele homem da relação direta com o próximo. Para ele, rejeitado e afastado da sociedade, não havia mais o dia a dia, porque tudo estava resumido no fato concreto de que ele era um excluído, um rejeitado, mas não um homem afastado das bênçãos do Senhor. Porque pela graça do Pai ele foi justamente resgatado para a vida. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pelas mesmas razões, cada um de nós é chamado pelo Senhor, tornando-nos seus mordomos. Assim, a responsabilidade do cristão na pesquisa da motivação que leva a retribuir ao Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, parte daquilo que Ele lhe permite viver. Não é uma obrigação imposta, mas o reconhecimento de que tudo o que possuímos pertence ao Senhor. A palavra do Senhor destaca-se para dizer: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Igreja é comunidade reunida de pessoas, homens e mulheres, responsáveis por tudo aquilo que recebem do Senhor. Essa casa precisa ser mantida. E para manter-se a casa, necessário se faz manter-se o sustento da casa. Há, portanto, elementos fundamentais para que isso possa acontecer. Que Deus é o possuidor de todas as coisas. Deus é o doador da vida, porque tudo é do Senhor. Que nós possamos, nesse momento, fazer a nossa oferta, devolver o nosso dízimo ao Senhor. Aqui na tela está aparecendo um QR Code, que é do PicPay, para aqueles que acharem melhor, que acharem mais fácil, é só escanear esse código e fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo. Nós vamos também deixar aqui na descrição do vídeo a conta da igreja, a conta corrente, e que nós possamos ser generosos e abençoar a obra de Deus, retribuir um pouco daquilo, do muito que o Senhor tem nos dado. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos dando força, nos dando saúde, nos dando o sustento de cada dia, Pai. Que em nome de Jesus
nós possamos crescer e prosperar em nossas finanças, para que junto conosco a tua obra também possa crescer e prosperar através da nossa oferta, que nós possamos prosperar, Senhor, para que nós possamos abençoar a tua obra cada dia mais, ó Pai, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Que em nome de Jesus o Senhor possa usar-nos, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, como abençoadores da tua casa, Pai. E como a tua palavra diz, ó Deus, fazer prova de mim e verão eu abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa estar conosco, ó Deus, em todo o tempo e nos ajudar, nos dando cada dia mais fé, mais sabedoria e mais discernimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nesse momento ou durante a semana estarão abençoando a tua obra, retribuindo, Senhor, a ti um pouco do muito que o Senhor nos tem dado, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar com eles e não deixe que nada falte a eles também, Senhor. E também aqueles, Pai, que não puderam ofertar, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, que eles possam ter um bom emprego e que em nome de Jesus, ó Deus, eles possam vir a retribuir ao Senhor, Pai, nos próximos dias. Em nome de Jesus, ser com todos nós. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem? Bom, venho em nome da Ação Social, primeiramente agradecer aos irmãos que já nos ajudaram, que já doaram seus alimentos, já mandaram dinheiro para a gente comprar os alimentos que faltavam. Desde já eu quero agradecer a todos que ajudaram, parabenizar a nossa igreja pelo trabalho. Nós temos ajudado bastante famílias já, Deus tem abençoado, nós temos representado Deus na vida dessas famílias, temos abençoado bastante famílias. Vamos continuar com o nosso trabalho de evangelização, nossos irmãos da evangelização, ação social, estão trabalhando duramente, ainda que não podendo ir nas casas. A gente está trabalhando com um grupo de discipulados, de células, via Hangouts, a gente está tendo um acompanhamento aí com o pessoal que está recebendo as cestas também. Então, quero pedir para os irmãos, primeiramente agradecer pela colaboração, mas também quero continuar pedindo para os irmãos que ainda continua. Nós ajudamos, mas o tempo vai passando, a gente tem que ajudar não só outras famílias, como as famílias que nós ajudamos no começo. Amém? Peço que os irmãos continuem aí, deixem o meu telefone na tela, pode entrar em contato, a gente vê a melhor forma de trazer ou buscar, mas eu estou à disposição aí para ajudá-los. Amém?
meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Boa noite a todos e todas, que a graça, a paz, o amor, a alegria do Senhor Jesus possa entrar no seu coração e no seu lar também nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, eu agradeço muito a Deus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, reunidos em torno da Palavra de Deus, para meditarmos por alguns instantes no texto da Palavra de Deus. Quando eu estava orando, pedindo a Deus um texto para que eu pudesse estar meditando nessa noite, que pudéssemos estar juntos nessa noite, a palavra de Deus que me veio ao coração foi o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Eu convido você, se puder, que abra a sua Bíblia aí nesse texto para que estejamos lendo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fora profeta, bem saberia
quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amado Deus e Pai Celestial, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Papai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor meu Deus, pela tua presença aqui conosco nesse momento, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esclarece, Espírito Santo de Deus, as nossas mentes. Ó Pai Santo, que nesse momento eu possa diminuir, que o Senhor possa ser engrandecido. Reconheço que toda a suficiência vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando eu pensava nessa palavra, vem sempre a nossa memória, o que nós temos escutado, o que estamos vivendo, passando nos últimos tempos. E ultimamente nós temos escutado muitos lamentos, muitas murmurações, muitas preocupações justas, diante do que estamos vivendo. É normal, porém, o que eu não tenho escutado muito são palavras de gratidão, palavras de contentamento, palavras de satisfação, porque independente da circunstância, nós que vivemos em Cristo, nós temos paz em Cristo, nós temos contentamento apesar das dificuldades, porque a paz que nós temos no nosso coração não é a ausência de preocupação, não é a ausência de problema. A paz que nós temos é o Senhor Jesus que nos dá, é a palavra de Deus que nos dá. E se nós temos gratidão ao Senhor, assim como nós vemos esse texto, Esse texto, nós temos aqui a princípio um fariseu. O fariseu era aquele religioso, orgulhoso, aquele que se achava muito santo, muito correto, porém não é o que nós entendemos na palavra de Deus. Muitas vezes eles, na verdade, eram pessoas, muitas vezes falsos, pessoas que não era bem o que parecia, E nós temos aqui também uma mulher, uma mulher que, na verdade, esse texto é um diálogo entre 3, Simão, a mulher e Jesus, E nós vemos que aqui ele faz um convite para Jesus, um convite para jantar. Jesus aceita, porque Jesus, ele comia com publicano, fariseu, com pecador, com todos, porque todos
Todos nós somos dependentes e carentes do Senhor, independente da posição social, independente da fé, do que crê, todos somos carentes de Deus. E Jesus, ele veio para todos, né? Para toda a humanidade. E nós vemos aqui que aparece no versículo 37, essa mulher sem ser convidada, essa mulher sem nome, né? E nós vemos que ela chegando, como diz o ditado popular, né? Ela vem dizendo a que veio, né? E ela se prostra diante do Senhor, arrependida e honrando ali o Senhor, fazendo ali o que o fariseu deveria ter feito, né? E nós vemos que em seguida no versículo 39, esse fariseu, ele faz um julgamento, ele julga a mulher, julga Jesus, achando que Jesus não sabia quem era aquela mulher, se soubesse não daria atenção, foi o que ele estava pensando, né? E Jesus logo em seguida lhe conta uma parábola. Jesus é como alguém, como um ser, né, onisciente, onipresente, onipotente que ele é. Ele sabia as intenções do coração daquele fariseu e ele lhe conta ali uma parábola. E esse fariseu, né, ouve ali o que Jesus está explicando para ele e concorda, né, afinal de contas não tem justificativa. Como ele negar que realmente aquele que mais recebeu perdão foi aquele que mais amou, conforme a palavra, Jesus fala aqui logo adiante, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus é este que não faz acepção de pessoas. Jesus é esse que recebe o louvor, que recebe a adoração daquele que tem coração quebrantado. Ele recebeu aqui dessa mulher uma oferta que é um louvor, uma adoração, né, que não é qualquer um que é capaz de fazer ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo, a partir do versículo 44, Jesus dá uma boa lição de moral nele, quando ele diz que ele chegou ali e o fariseu não deu água para os pés, né? Era costume da época, né, se receber, dar água para o hóspede, né? Receber o hóspede dando água ali para ele lavar os pés. E Jesus falou: você não me deu esta, porém lavou os meus pés com as lágrimas, né? E ele diz depois: não me deste ósculo, que era um costume da época, dar um beijo na testa do hóspede, né, como recepção honrosa, né? E também não ungiu com óleo, né? Era também uma forma de honrar o hóspede, ungir com óleo. E ele fala que essa mulher, ela não parou ela me ungiu não só a cabeça, mas os pés, né? Me honrando. E aqui vem um grande ensinamento do Senhor, que é o melhor lugar que nós devemos estar, que é nos pés do Senhor Jesus. Nós temos relatos da palavra de Deus, onde pessoas ficavam aos pés do Senhor Jesus, aprendendo dele, ouvindo, né, os seus ensinamentos. Um exemplo desse foi Maria, irmã de Marta, né, que fez a melhor parte, ficou ali aos pés de Jesus, aprendendo com ele. E Marta também estava cuidando de assuntos importantes para o seu hóspede ali, para que ela queria hospedá-lo bem e queria assim servi-lo bem, né? Mas Maria, ela foi elogiada por Jesus porque ela fez a melhor parte, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos ainda nesse texto onde Jesus, os fariseus que estavam ali, né, aqui no versículo 49, aqueles outros que estavam à mesa também fizeram ali o mesmo julgamento, falando: quem é este que perdoa pecados?
né? Mas Jesus, ele ignorou aquele julgamento que eles estavam falando entre eles, né? Jesus simplesmente ignorou e falou para aquela mulher: a tua fé te salvou, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus não depende da opinião de A ou de B, quando Ele quer salvar, quando Ele quer libertar, quando Ele quer curar. Esse texto nos ensina muito nesse aspecto, né? Quando aquela mulher age, né? Tem uma atitude e Deus responde honrando aquela mulher. Ele honrou aquela mulher com a salvação, né? Quando ele responde aqui: a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele é esse Deus todo-poderoso. Que uma outra lição desse texto é que a palavra de Deus diz que todos, lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, né? Mas lá em João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, né, e deixarmos, Ele é fiel e justo para perdoar e justificar de toda a injustiça, né? Então, louvado seja o nome do Senhor por esse ensinamento que nos diz também. Tem mais um versículo que diz que venha como estás. Muitas pessoas às vezes pensam: quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de beber, quando eu deixar isso, quando eu deixar aquilo, aí sim eu vou me tornar um cristão. E eu quero dizer para você que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ninguém é capaz de receber salvação pelo próprio esforço, né? A salvação vem pela graça, né? De graça, porém nós temos que ter apenas a atitude, né? A decisão de entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. E Ele diz: venha como estás. A questão de se consertar, né? A questão de depois a santificação e tudo mais, vem depois que Jesus entra. Quando ele entra no coração, aí ele entra a transformação. Jesus é as boas novas de salvação, né? Jesus é a alegria, Jesus é a transformação para as nossas vidas. Portanto, mais um texto que essa palavra nos ensina. E principalmente que nós possamos ser gratos a Deus, que a gente possa sempre dedicar nossa gratidão ao Senhor. Independente das circunstâncias, nós devemos louvar, exaltar, glorificar o Senhor, porque para isso nós somos criados, para o louvor da glória dEle. E as promessas dEle se cumprem nas nossas vidas. Os planos do Senhor jamais serão frustrados. Então nós só precisamos dar esse primeiro passo, de entregar o nosso coração a Jesus. E a salvação, ela vem sempre após o arrependimento. Nós vemos que essa mulher aqui, ela chora, com certeza expressando o seu arrependimento, né? E louvado seja o nome do Senhor por todo aquele que reconhece, né, que necessita, todo aquele que entende que é dependente e carente da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter essa atitude de gratidão, essa atitude de quebrantamento, de coração aberto, para que o Senhor possa entrar e fazer a transformação necessária para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Amém? Nesse momento eu convido você a colocar também diante do Senhor a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe. Porém, é necessário que você fale, é necessário que nós venhamos verbalizar. O Senhor sabe e pode todas as coisas, porém, nós precisamos. Às vezes a gente ouve as pessoas até falar: mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe, com certeza,
mas nós precisamos expressar. Na palavra de Deus, todas as vezes que Jesus fez um milagre, né, por mais que era ele que estava fazendo o milagre, ele tinha o poder, mas ele sempre falava: o que queres que eu te faça? Né? Então, quando ele faz a pergunta, é para que nós venhamos expressar qual é a nossa necessidade, qual é o desejo do nosso coração, né? Que ele possa nesse momento estar sondando aí a sua mente, o seu coração, e que possa estar entrando na causa que você colocar diante dele nesse momento. Amém? Que você possa ter fé, possa crer, como essa mulher fez a opção de crer. A fé é opção, nós fazemos a opção de crer. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor, pela tua grandeza, pela tua beleza, pela tua santidade. Nós te adoramos nessa noite, ó Pai, e queremos, ó Deus, colocar diante de ti, ó Senhor, as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, ó Deus. Queremos, ó Deus, mais uma vez te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor meu Deus, por muitas vezes, ó Pai, nos sentimos pequenos, muitas vezes, como muitas vezes também nos sentimos, ó Pai, orgulhosos, muitas vezes, ó Deus, nós não damos espaço para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós queremos te pedir perdão e te pedir, Espírito Santo de Deus, que venha, Senhor, com o teu poder, papai, sobre as nossas vidas, ó Deus, transformando. Vem, Senhor, curando. Vem, Senhor amado, libertando, Pai. Em nome de Jesus, vai entrando, Senhor, na mente e do coração dos teus filhos, tirando tudo que não provém do Senhor, e para que haja espaço para que o Senhor possa entrar. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que os nossos corações, ó Pai, têm o molde do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor amado, se entrando mesmo, ó Deus, porque a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato, se abrides eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que assim, Senhor amado, em nome de Jesus, nós possamos estar abrindo mesmo, Senhor meu Deus, os nossos corações, em nome de Jesus, ao Santo de Israel. Vai fazendo, Senhor meu Deus, a tua obra restauradora, libertadora e santificadora, Deus, em nome de Jesus, porque, Senhor, coloca, Senhor meu Deus, nesse momento a tua paz, em nome de Jesus, onde tiver alguém, Senhor, aflito, alguém angustiado, alguém triste, alguém enfermo, que o Senhor possa estar, Senhor, entrando com a cura, que o Senhor possa estar, Senhor amado, transformando para o louvor da tua glória, Deus. Vai, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ao encontro de todos aqueles, ó Pai, que nesse momento estão necessitando da tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus de Nazaré, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, os ensino e consolo do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, irmãos e irmãs, e com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite de descanso e uma semana ricamente abençoada para todos e todas, em nome de Jesus. Amém? Beijos.